Olá, começamos mais um podcast Cabeça de Dono. Chegamos à 18ª edição do podcast Cabeça de Dono, trazendo empreendedores, empresários e muitos dos nossos parceiros aqui, né? Contamos histórias, passamos insights e ideias para quem quer empreender, já empreende e tem vários desafios, assim como os empresários que passaram por aqui. Eu sou o Leonardo Porto, sou o host desse podcast. As empresas apoiadoras desse podcast são as empresas do Grupo Solar, Freeclean, SolarSul, Orbitify e Copy Energia. São empresas que potencializam e ajudam que esse podcast se mantenha de pé, né, e esteja aqui nesse belo espaço que a gente tem hoje para poder receber os nossos convidados. No longo dos episódios e da semana, sempre escolhemos pessoas que se conectassem conosco, com a marca, inclusive com a trajetória que o podcast trouxe até aqui. Trouxemos homens, mulheres, pessoas jovens, pessoas mais velhas, porque o empreender, né, e o tocar um negócio não tem idade, não tem religião e não tem sexo, né? A gente tem que entender que quem quer se desafiar, a oportunidade está aí. Só basta levantar a cabeça e dar o duro que precisa para manter um negócio de pé. Escolhemos hoje duas pessoas que para nós são referências dentro do agronegócio, principal por serem mulheres, que se destaca tanto, né? A gente vê na curva do tempo o quanto as mulheres têm tido mais presença dentro do agronegócio, e elas vão falar um pouco mais aqui dos desafios de empreender no agro. Sejam muito bem-vindas, né? Maria Isabel e Bibiana, que vêm lá de Palmares do Sul para poder conversar e trocar um pouco de ideia conosco aqui. Sejam muito bem-vindas as duas. Bom dia, Leonardo. É com enorme prazer que eu estou aqui novamente. Eu estive aqui há 3 anos atrás, tendo sido procurada pelo Felipe Velho, que era o vendedor da Solar na região, e me proporcionaram de vir até a Solar e te conhecer. Foi uma empatia, né? Eu fiquei fã da Solar, fã do Leonardo, e 100% satisfeita com todo o sistema. Então é com grande prazer e gratidão que a gente se desloca, vem até aqui, poder passar o que vocês querem da empresa Santa Clara e das duas mulheres, então, Bibiana e Maria Isabel. Isso aí, Bibiana. Obrigado primeiro, né, por acreditarem em nós num começo de negócio. Eu acho que a gente como empresa, né, fica muito lisonjeado de poder ter pessoas sérias e capazes como vocês do nosso lado e confiarem em nós a propriedade de vocês, o sonho de vocês naquele momento, né, e a gente poder estar aqui 3 anos depois com sucesso no objetivo que era economizar energia e poder trazer a história que a Santa Clara tem e passou nesses últimos tempos, né? Considerando aí enchente, pandemia, acredito que foi bastante coisa lá, né, Viviana? Me conta um pouquinho. Acho que vamos trazer aqui para o contexto, né? Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que a Fazenda Santa Clara produz lá em Palmares e Mostardas? O que ela entrega de produção hoje, Viviana? O que está na condução da propriedade? Nós trabalhamos com arroz, soja e pecuária, com foco intensivo, assim, na integração das culturas, né, cada uma, tanto economicamente falando, quanto operacionalmente, cada uma agrega um valor diferente ao nosso operacional e ao administrativo também. Tocam 3 praticamente diferentes situações que se comunicam, que é a soja, o arroz e a pecuária. Eu vou entrar lá, mas eu quero tentar trazer um pouco mais da história da propriedade, né? Porque a propriedade, ela é uma propriedade de família ou vocês adquiriram nessa geração? Fazem 5 gerações que está. Porém, o meu pai, ele comprou a propriedade em várias etapas. Então, eu recebi de herança, mas o meu pai não recebeu. Então, que era um homem totalmente dedicado à agricultura, trabalhador, competente. Então, nos deixou de herança isso. E isso aí dá um norte para Santa Clara, que tu vence as etapas difíceis da vida com trabalho, com honestidade, com inteligência, né? Então, isso é uma coisa que é muito forte dentro da propriedade. Porque da terra só vem brejo, né? Se tu não plantar,
Só vem brejo. Então não adianta ter a terra. Só a terra, o valor tem o ativo, claro, mas ele sozinho por si não cresce soja, não cresce arroz e muito menos a pecuária. Ela tem que ser plantada. Me conta um pouquinho mais, Isabel, desse assumir, né? Porque acho que sucessão, a gente sempre fala muito, né? Que sucessão é um sucesso grande. Não é sucessão de passagem de bastão. E aí pode ser um insucesso. Tu passar o bastão da maneira errada, ele vira um insucesso. Como foi assumir isso? Com que idade tu entrou na propriedade, de fato, para tocar o negócio, para estar à frente do negócio? Assim, só para complementar um pouquinho, a minha preocupação é passar para minha sucessão uma propriedade melhor, já que eu não estou comprando quase nada, estamos produzindo mais, trabalhando melhor, vamos dizer assim, né? Então, minha preocupação é solo, deixar um solo melhor e deixar uma propriedade apta a produzir qualquer coisa. Hoje, soja, arroz e pecuária. Estamos vivendo um momento de um valor muito baixo de arroz, não paga o custo de produção. Tá? Então, como nós temos uma propriedade que ela está apta a qualquer coisa, bom, então para quem? Vamos diminuir o arroz, vamos aumentar a soja, vamos aumentar a pecuária. Vamos intensificar nos outros dois, né? Então, a minha preocupação é essa com a propriedade. Eficiência. Segundo, a preocupação com a família. Óbvio que o que move a vida da gente é o amor e o dinheiro, né? Então, o amor pela família. Eu quero que os meus filhos estejam lá felizes e que a propriedade dê essa condição de vida para eles, meus filhos. Depois, para todas as pessoas envolvidas, que trabalham, que estão envolvidas com a propriedade, né? Bom, quanto tu falou desde o início, eu sempre fui apaixonada pela vida do campo. Eu nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre. Era uma luta me segurar em Porto Alegre. Eu não consegui fazer faculdade porque eu não conseguia parar lá. E eu me dava muito bem com meu pai. Então, o que o pai estava fazendo, eu estava fazendo. Então, para a época, eu aprendi a fazer muita coisa com ele. Que quando ele faleceu, eu tinha 32 anos, mas eu sabia trabalhar numa colheitadeira, num trator, trabalhar com gado, porque eu acompanhava ele. E isso teve uma grande valia na minha vida. Não que tu fique todo o tempo em cima do trator, nem em cima de um cavalo, mas que tu conheça o operacional de uma propriedade, né? E aí casei, o marido foi para lá, que ele era da cidade, tivemos os filhos, e eu vim para Porto Alegre com os filhos no colégio. E aí depois teve a separação, então há 20 anos que eu assumi, de fato, com os filhos a propriedade, né. Bastante dificuldade, porque a propriedade se encontrava num mau momento financeiro, mau momento de estrutura, mas eu sempre acreditei que com trabalho, foco, inteligência, seriedade, que a gente vence todas as etapas difíceis da vida. Sofridas, muitas vezes, mas se vence. Então fazem 20 anos que nós estamos na administração, no caso da propriedade. Tu tem alguma formação na área do agronegócio, administração, Viana? Administradora de empresas pela PUC e sempre fazendo atualizações, assim, né? Agora eu tô fazendo MBA em agronegócio. Tu estudou para tocar a propriedade ou foi uma coisa que aconteceu por natural, porque a mãe já estava, o pai já estava? Eu brinco que... Me conta a tua história agora. Eu brinco que a minha mãe tinha duas grandes preocupações na vida dela, assim. Uma era honrar o legado do meu avô, que ela estava comentando, e outra era que os filhos não trabalhassem. Então, a minha vida e do meu irmão foi trabalho desde sempre, né? Então, a gente sempre trabalhou, assim. Eu tinha outros cursos que eu tinha em mente, assim, mas aí a gente, para conciliar aquela situação, bem quando eu estava entrando, tinha a função de separação, que aí a gente teve que entrar mais de cabeça, assim, né? Também junto com essas situações vem crises, né? Crise financeira, qualquer tipo de separação dá uma desestabilizada. Então, aí eu entrei na administração, aquela coisa assim, serve para tudo, né? E é de fato uma coisa que eu gosto muito, assim, por isso até o teu tema aqui do podcast é um que me interessa muito, histórias de pessoas, de empresas, a tua empresa, a tua pessoa, eu admiro muito nesse sentido corporativo também. E aí foi junto com isso, o meio rural foi se tornando empresarial, né? Quando eu me formei, era muito novo ainda, o produtor rural não se considerava empresário.
entendeu? Então, nesse meio tempo que eu considero, desde que eu me formei, né, uns 13, 14 anos, deslanchou muito esse tema. Antes eu ia em dias de campo, eventos, essas coisas assim, só tinha palestras técnicas, era muito focado, assim, na planta, sabe, na parte operacional do sistema, ou sanitário, pecuário, ou de plantas e tal. Hoje em dia não, sabe? Tu vai num evento, tem muito de gestão, na verdade tem mais quase de gestão do que de parte técnica. O produtor está em evolução constante hoje nisso. Eu analiso que a parte, essa técnica evoluiu muito já e agora está em ajustes. E a parte de gestão agora que está alavancando, sabe? Porque ainda mais nos dias que a gente vive hoje em dia, assim, os números muito justos, o mundo é muito corrido, sabe? Tu não tem tempo de errar, né? E nós temos safra. Então, uma vez por ano a lavoura de arroz, uma vez por ano a lavoura de soja. Se tu erra num ano, é uma safra que tu, né, que tu perde ou que tu tem prejuízo, enfim. Então, eu fui fazendo do limão uma limonada, digamos assim. Eu não era exatamente o que eu pensava no início, eu trabalhei com outras coisas, sempre trabalhando com a mãe ao mesmo tempo, assim, no administrativo, porque naquela época também o administrativo não exigia tanto quanto exige hoje. Então, eu estava estudando em Porto Alegre, eu estava pagando contas, estava fazendo esse tipo de coisa, mas hoje não tem nada no nosso negócio, assim, que tu faça que não tem uma parte burocrática, sabe? Que tu tem que estar no escritório focada ali. No mínimo 1 hora, 2 por Não, dia. muito, o dia todo. 100%. O dia todo. Eu tenho uma história que eu gosto muito de ilustrar de um vizinho que ainda tem o vô atuante na propriedade. E esse guri é super administrativo também, assim, bem focado e super competente. E aí ele um dia quebrando a cabeça, assim, na frente do computador, o vô dele chegou assim, tu não vai trabalhar hoje? Sabe? Porque o guri não tava no campo. Sim. Então, essa parte administrativa, assim, é muito nova no nosso meio. E eu gosto também de trazer esse assunto, sabe? De fazer essa comunicação do agronegócio, assim, como gestora, né? E aí acaba que, nesse sentido, eu tenho bastante experiência, sabe? Porque como eu comecei muito cedo, estudei já pensando em agronegócio, fazendo todos os estudos já focado no nosso negócio. Os trabalhos que eu fazia eram com relação a lucratividade, era com relação a investimento, essas coisas assim. Então, é um assunto que para mim hoje já é muito recorrente, assim, e eu falo com muita facilidade, sabe? Já passamos por muitas crises também, que isso eu acho que ajuda muito, né? A Sim, os altos e baixos. resiliência. A gente fala muito sobre isso aqui. E aí eu considero assim que foi indo. E aí a função que eu queria ter filhos também, morar pra fora, criar no campo. Que é um desafio, né? E eu queria muito, né, ter filho cedo, assim, e aí juntei tudo. Fui morar, fui trabalhar e fui ter filho no campo. E é muito, muito. Tô bem realizada, assim, eu acho. Profissionalmente. Profissionalmente, Deixa eu invadir um pouquinho mais ainda. Quando tu fala de eficiência na propriedade, né, por muito tempo, isso a gente escuta muito lá no Mato Grosso, né? A gente está lá com a operação em Sinop e lá as produções são milhares de hectares, né? Tudo é em larga escala. E por muito tempo era sobre comprar terras. E hoje é exatamente o contrário. Hoje é sobre eficiência sobre a terra. É crescer, a planta tem que subir. Eu não tenho que alargar, né? Então... Leonardo, a Viviana fala assim, eu acho engraçado. Eu não lembro quando eu comecei a trabalhar. Ela fala. Mas eu fui com eles para Porto Alegre, para o colégio, e o banco que a gente trabalhava era na frente do nosso edifício. E ela era com 10 anos, ela é responsável por todos os nossos pagamentos. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Eram os boletos, ela atravessava a rua e ia lá e pagava com 10 anos de idade. Aí eu pergunto, o que fez isso de mal na vida dela? A pergunta que eu te faço é como ensina um filho que vaca não dá leite? Usando aquela frase do Cortella, né? Tem que tirar. Como é que tu faz tirar o leite? Como é que a planta ela não nasce sozinha? Tem que plantar. Como que explica isso, né? Vocês estão passando lá, estão indo para a 3ª geração só dessa, né? Que está aqui presente. Tens a mãe viva, né? Tem. A avó é viva ainda. É viva. Então tem 4 gerações na propriedade por regra? Sim. Vivas, sim, presentes, isso, que estão lá no almoço de domingo. Tem 4. E aí, como é que tu leva isso? É a rotina que faz essa passagem?
Como que faz isso lá na prática? Eu gosto de olhar sempre para o lado positivo das situações e considero que a enchente foi uma prova disso para nós, assim, porque quando começou a chuva, aquela função toda, assim, de tornar a situação muito difícil, quando a gente ainda nem sabia que ia ficar tão grave, né? A gente disse para a mãe já ficar em Porto Alegre, né? Porque estava muito sofrido, assim, lá. E aquilo foi em abril 28 de abril. Abril De de 24. 24, né? Começou em 28, mas o colapso pulou lá Não pro dia digo do que ela feriado. foi para a cidade, tá, no o dia da caso. cidade. E aí e eu e meu irmão, a gente ficou desde aquele dia praticamente nós tocando. E aí eu digo que foi a prova da sucessão, porque ali a gente teve que fazer tudo sozinho, de uma hora para outra. E aí, graças a gente já tá trabalhando, não teve nenhum tipo de problema, sabe? A gente já estava por dentro de tudo, já tinha contato com todos os fornecedores, estava na parte financeira, em todos os sentidos, assim, nós estávamos 100% por dentro, sabe? Então, isso faz 1 ano e pouco, praticamente, a gente assumiu e teve zero problema. Porque nós já Zero entre vocês dois, a sucessão, né? Entre os dois é. filhos. no administrativo, Sim. na gestão do negócio, assim, né? Porque ainda numa prova, assim, mais desafiadora por ser uma situação daquela, né? Vamos tentar contextualizar. Hoje, tu mora na propriedade há quanto tempo? Teve um período que vocês moraram em Porto Alegre, a propriedade... Só quando escola, no período escolar. só no período escolar. Não, Mas tu mora na propriedade desde... Há 20 anos atrás, já tá lá, direto. Não, morando, Isso. depois que eu casei, com 12. Faz 12 anos. Faz 12 anos. Então tu mora na propriedade hoje há 12 anos. É porque a mãe sempre teve a propriedade, o negócio, e a vida tocava em Porto Alegre. Ela não fazia na cidade do interior, fazia Sim. em Porto Alegre. Eu estudei em Porto Alegre, fiz tudo em Porto Alegre. A gente tinha casa em Porto Alegre. E eu agora com os meus filhos tô tendo tudo lá. Sim. Meu QG é lá. Sim, eu vejo o desafio que é de tu levar eles pra escola, tem toda uma missão que é sair, de levar até é uma BR, uma RS? Não, é na estrada de chão mesmo, eles fazem... eles pegam lá na estrada de chão, achei que tinha que levar ali até o asfalto. Não, o ônibus municipal passa ali e pega. Mas ainda assim é um desafio, né? Tem que esperar o ônibus, tem que levar até lá, tem que esperar um dia de chuva. 14 quilômetros, As na verdade, estradas estrada de também. chão, dia que não tem dias que não tem acesso só de trator. Não tem Ou de estrada, barco. né? E aí o ônibus escolar demora quase 1 hora pra chegar na escola, né? Mas eles adoram. Aí que tá, mas aí começa a criar uma história de vida, né? E aí que eu digo, sabe, Leonardo, isso as pessoas me questionam muito, assim, sobre essa questão dessa minha escolha, né? Que é uma escolha, assim, muito diferente do que hoje a maioria das pessoas vive. E eu tô sempre pensando, né, colocando na balança, assim, e acredito muito nas coisas naturais, sabe? Então eu acho que o estilo de vida natural que a gente vive ali ensina muito. Naturalmente eles aprendem, eu não preciso me esforçar para muita coisa, porque a natureza ensina muito, né? Essa questão da enchente mesmo. Nossa, ali tu vê o quanto tu tem que respeitar a natureza. E os meus filhos, eles cresceram tomando banho na lagoa ali. Todos os dias, quase, meu marido vai com eles. E agora a lagoa nos derrubou praticamente. Sim, né? Ela vem para cima da casa. Aí agora, só para quem está nos assistindo que não conhece a história, contextualiza aonde está a propriedade e o que ela está conectada, né? Ela tem um acesso à Lagoa dos Patos? Ou Sim. Ela está costeando em boa parte a Lagoa dos Patos? Ela está entre 2 lagoas, no caso, né? Lagoa dos Gateados e a Lagoa dos Patos. Perfeito. E a nossa propriedade fica no litoral norte, né? Tem água por todos os lados. E o que é um benefício, porque para produzir arroz, a nossa região... De água, né? A nossa região tem denominação de origem no arroz. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O IRGA foi o que começou a operação lá. Como é que chegou o arroz? Vamos trazer essa história. Como que chegou o arroz em Palmares e região? Foi através do IRGA ou teve... Não, acho que não muito antes, não sei quantos anos. 1941, contam uma história que começou a desenvolver o arroz lá na região. Na verdade, dizem que, na verdade, foi um japonês que deu uma amostra de arroz e onde foi começado. Mas isso aí tem duas... Tem várias vezes essa história. Não sei bem qual é eu gosto muito, assim, de usar que a nossa região, ela era desmerecida por ser areia de praia, né?
que é considerado uma terra pobre. Então, as pessoas tinham preconceito, digamos. E até hoje, às vezes, quando eu falo muito evento, assim, de agricultores do estado todo e pecuaristas, né? E quando fala, lá do litoral... Mas é fato, né? Fato, a nossa região é muito pobre. Sim, mas... De solo. Mas aí... De solo, pobre de solo. Rica de dinheiro, pobre de solo. Eu me empolguei porque vai ter edição, eu vou conversando, tá? Assim, ó. Vai nada, nós vamos seguir. Porque assim, Leonardo, eu gosto muito de usar esse exemplo, que daí quando eu ando no Rio Grande do Sul, eu vejo lugares mais tradicionais de agronegócio estão mais atrasados hoje. E nossa região, como é uma região nova, é muito mais inovador, sabe? As empresas mesmo, eu digo que é um estilo industrial mesmo, assim, sabe? É muito mais moderno. Processo, tecnologia. Tudo. A nossa região está muito mais à frente. Muito mais do que as outras. E porque mesmo sendo considerado um solo pobre, a gente trabalha muito bem em cima dele. Então, a gente produz tanto quanto outras regiões hoje que têm a terra boa, entendeu? Porque a gente investe o que tem que investir, a gente faz o que tem que fazer, aquilo de uma forma muito correta. Aí o que eu estava comentando de otimizar os recursos, como eu digo, esses dias foi um executivo do Itaú, lá de São Paulo, lá em casa, e a gente começou a falar sobre esse assunto. E ele achou muito interessante que eu e meu irmão, a gente já está há uns 2 anos muito focado nisso, em crescer na verticalidade, sabe? A gente tem muito aperfeiçoado o que a gente tem. A gente tem uma propriedade que não é grande, mas a gente pode fazer todos os processos de uma forma mais sustentável, né? Como colocar as placas, por exemplo, né? É uma coisa que torna a nossa... Eu tenho o objetivo, assim, de nos tornar o mais autossuficiente possível em todos os processos do negócio. E aí, e junto com isso, a sustentabilidade hoje em dia é um assunto, né, que é... pauta em toda a conversa. Número 1, né, de qualquer pauta aí. E, de fato, ainda bem, né, porque o nosso meio ambiente no nosso caso, assim, realmente nossa vida, né, nosso negócio, tudo depende, a gente tem que, de fato, cuidar dele. E é o que me incomoda até, às vezes, nessa questão da comunicação do agronegócio, porque quem não conhece fala o contrário, né, criminaliza o setor. E nós, no Brasil, assim, temos o agronegócio mais sustentável do mundo. A gente tem que cumprir muitas leis ambientais, a gente tem que cumprir muitas normas para qualquer coisa que tu for fazer, sabe? A tua armazenagem tem que ter documentação, é tudo, e é fiscalizado. Sim, a gente tem comprovação, prova tudo que faz, como faz e a maneira que entrega. Se tu for pegar um crédito, um dinheiro no banco, tu tem que mostrar toda essa documentação. Sim, para provar isso. Infelizmente, o nosso modelo político, e aí entra o lado B, o A, o C e o D, porque o modelo político está errado, está esgotado. Independente a bandeira, seja ela verde, vermelha, amarela, cor-de-rosa, infelizmente o sistema político ele não está favorecendo a população, ele está favorecendo a si próprio. Então toda vez que a gente fala de política, até no último podcast a gente falou bastante sobre, ele traz essa infelicidade, porque eu sou bolsonarista, eu sou lulista, não interessa, no final do dia todos eles estão olhando para a própria sacola e esquecendo a população. Claro que a gente tem, graças a Deus, como escolher, né, o lado um pouco mais extremo para um ou extremo para outro. E infelizmente o lado da esquerda, que é o atual, ele não olha para o agronegócio. Infelizmente, e precisa, porque é o que puxa o PIB para cima na exportação, é o agronegócio. E aí traz a infelicidade de más escolhas, coloca o agro inteiro, né, como bandido na história. É o desafio agora do nosso setor, porque a gente viveu uma crise climática, ainda vive, né, de nossa região ali, essa safra passada, mas tem regiões no estado que são 5 safras, né? Eu quero falar sobre um ponto que tu trouxe bem, tá? Por que a propriedade na região do litoral, na área que é árida, né, que é a parte que não é tão argilosa, né, acho que a palavra é essa, né, não tem tanta argila, ela produz mais que no lugar da argila ou igual? Porque infelizmente o que acomoda as pessoas e o ser humano é o fácil. A terra já é boa, para que eu vou botar mais adubo? A terra já produz. Calma, não faz bom marinheiro. Não faz bom marinheiro. Essa é a história. Por que eu tenho que fazer mais força? Imagina uma criação de filhos, né? Onde tu tem um filho ou tu tem 3. Qual a probabilidade
é que os dois que estão, né, maiores sejam muito mais fortes na curva do tempo do que o menor. Porque aquele menor está com toda a atenção, ele precisa de atenção, Naturalmente, natural, e aqueles outros dois vão ter que se virar. E é isso que acontece na plantação. Por que lá produz? Produz porque ou você faz isso acontecer à força, ou não vai acontecer. Enquanto o outro cara lá está esperando que a planta cresça, que as coisas aconteçam, porque o solo dele é melhor, porque a condição climática da posição que ele está talvez seja mais favorável. Mas o legal e o interessante do litoral é que vocês controlam o volume de água. Isso, para mim, é o mais... Uma riqueza. A maior riqueza é controlar o volume de água. Tu escolhe o volume de água que tu coloca no solo. Porque o desafio é esse, né? E controle de tudo, porque até de produto. Na maioria das regiões não tem cultura de estocar. E nossa região ali, quase todas as propriedades, por menor que seja, e aí tu tem controle sobre o teu produto, né? Sim, tu teu armazém, né? Tu armazenar tu que faz, né? O teu comércio, no caso, não fica dependendo na mão de terceiros. Tu espera a hora de vender e na hora de comprar. Exatamente, isso eu acho um diferencial enorme. Essa cultura que a Bibiana está falando foi que nós não tínhamos estrada. Nossa região não tinha estrada. Então, qual era o jeito de fazer? Era armazenar o teu produto. Para quando parasse de chover, para quando tivesse condições de venda, então, tu poder escoar a tua safra. Então, isso aí foi uma coisa que alavancou da gente ser uma região de diferencial tecnicamente, foi fundamentada na falta de estrada que não tinha. O que são os pilares de uma estrutura de fazenda sustentável financeiramente e eficiente? Tem esses pilares fundamentados? Sabe exatamente quais são os pilares, além de produzir, armazenar, ter independência de água, independência de energia? Eu uso como base, assim, em todos os processos do nosso negócio, os 3 pilares da sustentabilidade, né? Que é econômico, social e ambiental. Então, qualquer tipo de coisa eu paro e penso. Eu estou sendo eficiente economicamente, ambientalmente estou sendo responsável, e socialmente também, né? Na comunidade que a gente está incluída ali, estou sempre procurando, né? Tá contribuindo com a comunidade em si. E aí, essa questão da integração lavoura-pecuária que eu estava te falando é uma no geral, assim, que eu considero essencial para essa questão da sustentabilidade, porque, como a gente estava falando, né, a terra é fraca. Aí a pecuária, com esterco, com urina, o boi já vai adubando, preparando o solo para a próxima. Até o pisoteio dele tem, tecnicamente... Ajuda a segurar a umidade no solo ou não? E mexer, né? Reciclar. O pisoteio do gado. Rolovaca? Rolovaca, né? Rolovaca. Porque tem um implemento que chama rolo-faca, um implemento. Sim. Né? E aí a gente chama aqui rolo-vaca, é a pata da vaca que vai... porque fica a palha do arroz depois que colhe, né? Daí elas pisoteando vão integrando no solo. É importante o implementário da pecuária para reaproveitamento de parte da produção ou é simplesmente porque tem uma janela de tempo entre uma safra e outra? Ou é por mecanismo sustentável, de fato? Onde é que está o pilar? No todo. E eu digo, não tem nenhum setor produtivo do negócio que não tenha os benefícios de todas essas culturas, sabe? Porque no fluxo de caixa, inclusive, cada cultura tem um esquema diferente de comercialização, né? Então, o meu caixa tem mais giro durante o ano. A soja num esquema, o arroz é no outro, a época de alta, de baixa é diferente, o tipo de liquidez é diferente. E a pecuária, no caso, ela vai todo ano, praticamente, no sistema que a gente faz, entrando, né? Assim... A pecuária, ela tá a campo hoje ou ela é confinada? A campo. A campo. Mas tu vê, com a enchente, nós perdemos muito da nossa safra dentro do silo, né? Arroz que já tinha sido colhido. O que acabou se fazendo? Se fazendo ração para dar para o gado. Não se perde nada. Não, mas aí a importância da integração, né? Não é confinado, mas ele está lá sendo disponível para o gado, vai dando aos poucos, papá. Isso fez a gente poder avolumar o número de quilos por hectare. Onde hoje o arroz está muito ruim, mas a gente está conseguindo fazer isso na pecuária pelo insucesso do... Vocês não teriam hoje condições de produzir, e não faria sentido para vocês
armazenar para atender ele mais confinado em certo volume? A gente não pensa em fazer confinada, tá? O que a gente está montando agora é uma estrutura de ração. Hoje, nosso investimento na propriedade é comprando equipamento para a gente fazer a própria ração. Então, estamos aproveitando o arroz ruim e plantando sorgo e provavelmente milho também para a gente fazer a nossa própria ração. Isso tudo pensando na integração lavoura-pecuária. Quer dizer, tu tira do solo e produz o grão, mas tu está devolvendo para o solo o que o animal come e defeca, né? Eu visito muita fazenda lá no Mato Grosso, tá? E tenho visto o confinamento entrando numa velocidade absurda. Eles estão fazendo com que o ciclo inteiro seja feito lá e o que sai de lá é ou o gado para exportação ao mercado interno ou já o gado abatido, né? Então já traz de lá a cadeia completa. Porque isso muitas vezes falta na propriedade, né, Viviane? A eficiência financeira, ela não é só sobre o gerar o dinheiro, é sobre como tu entrega o produto no mercado. Entregar ele pronto para o comércio poder utilizar. Talvez vender ração é uma opção nessa cadeia, que é entregar um produto pronto. Mas a gente sabe, assim, de estudos, né? O sabor da carne, o valor nutricional e mesmo de ser mais saudável a de animal confinado não se compara com animal de campo. Entendi. E também a gente prioriza isso, que tenha qualidade até chegar no consumidor. A gente fez uma parceria, não sei se tu viu, eu posto de vez em quando com Pedra Moura Carnes. Vi. E a gente fez essa parceria, o diferencial deles é todo o processo de abate. Então, eles procuram o nosso boi porque a gente tem esse a campo, com todos os cuidados, eles colocam todo o histórico ali do lote e tudo mais. O nosso manejo é diferente, a gente prioriza muito o bem-estar animal, né? Então, a gente faz treinamentos, a gente não usa guiso, aqueles que as pessoas usam na mangueira, né? É tudo tecnicamente, assim, o olhar, o movimento, sabe? Sem gritos, a gente tenta o máximo, assim, priorizar... Não estressar o animal. Priorizar o bem-estar animal. E aí essa empresa, Pedra Moura, tá fechando bem com isso que a gente já estava procurando, sabe? Então, eles têm esse diferencial e é uma carne que temos que trazer para te provar. De qualidade, porque ela assim, eu tô a vida inteira lá dentro do nosso negócio e agora faz não sei quantos meses que a gente 4 meses. Eu nunca tinha comido aquela carne. É mesmo. Mas sabe por que eles fazem? Eles abatem e deixam 7 dias pendurado na câmara fria com tal temperatura. E eu já fiz carneando o nosso boi em casa e comendo a carne que eles abatem. Não tem nada de semelhança. É impressionante. A mesma carne. Mesmo boi, da mesma propriedade. E aí, claro, né, tem um valor agregado, né, uma carne. E eles não têm loja física, eles só fazem entrega. Mesmo. E fazem por assinatura também. Entendeu? De 15 em 15 dias. Se a gente pudesse facilitar, é a galinha feliz. É o boi feliz. No final do dia, o projeto é o mesmo. Isso. É criar um animal em modo solto, com um rastreamento de Inclusive, qualidade. Inclusive, eles vendem tilápia, ovo, tudo nesse mesmo sentido, formato. Entendeu? Mesmo formato. Empresa que familiar, legal. não sei o quê. Eu acho até que eles entregam por aqui. Tá onde esse projeto deles? É Pedra Moura. É um site eles têm rota eles estão onde? O frigorífico é Enrolante. Isso. Pra onde é que vai esse animal? Ele vai para lá? Ele vai para o frigorífico Enrolante e aí eles fazem todo esse processo, né? E não congelam a carne também, que é uma outra diferença, né? A carne não vai... Só refrigerada. E aí fazem por assinatura, tu pode assinar de 15 em 15 dias, faz um pacote, é muito... Todo gado você tem para esse local? Agora, ultimamente, sim. Não 100%, às vezes, porque a gente precisa, em certos momentos, tirar mais animais, né? O nosso esquema com eles, assim, é bem... o mecanismo é bem redondinho, assim, sabe? Eles compram um lote pequeno, porque justamente por ser não um processo pode ter dessa forma, assim... congelado, né? Exatamente. Tem que produzir, já ficar os 100 dias e vender. Isso aí. Tem que ser bem redondo. E aí tem outros momentos que a gente precisa tirar mais animais, no caso, e aí acaba vendendo para outros, né? Mas é muito gratificante, inclusive, porque fecha com o nosso sistema de ser, sabe? A gente tem um cuidado muito minucioso com tudo, né? Então tu vê que ele é finalizado dessa forma também, que chega na casa do consumidor
Eu particularmente, assim, me encanta muito isso, porque a gente planta arroz, planta soja, não sei para onde vai. Exato. Eu queria saber quem que tá comendo o arroz que a gente planta, sabe? Sim. Não sei. E essa carne me dá muito gosto, assim, muita satisfação. Por isso. Outra coisa que eu queria comentar contigo também com relação às culturas. Eu sou muito da área da psicologia, né? Gosto muito dessa parte. E tem isso também. Por exemplo, a pecuária é um trabalho, assim, muito romântico. Ele também, tu curte ver o animal, sabe? O meu irmão diz que ele se estressa na lavoura e vai pro meio das vacas para desestressar. Então, é um trabalho que também traz isso. Não rola muito apego aos Que eu animais, acho que é principalmente? importante. Porque, querendo ou não, a gente acaba se afeiçoando, inclusive, aos bichos, né? Porque, pô, tá ali, não que dê nome, né, Isabel Biane, aquilo ali é um trabalho, existe milenarmente falando, mas tu tem relação com os animais, eles entregam carinho, eles entregam afeição. Isso tem a ver com a educação que eu tava te comentando dos meus filhos, assim, porque eu vejo com eles, isso hoje é muito falado com as crianças também, né, na questão de animais e tal. E é muito natural ver que o animal justamente está sendo bem trabalhado para oferecer um produto de qualidade para a gente, né? Perfeito. A gente trabalha da melhor forma possível para ter um produto de qualidade para o consumidor, um alimento. Esses dias, essa empresa aí que a gente tem essa parceria das carnes, eles fizeram um vídeo pegando o gado lá em casa. E aí a menina vai falando atrás do vídeo todo o processo, né? A gente tá chegando, a gente tá indo, eles fazem assim, eles fazem assado, tá? E aí eu fui mostrar pro meu filho, olha aqui que legal. E ele, mas não é normal isso, mãe? Porque ela tava falando como um diferencial, né? Exato. E aí eu disse, não é normal. Tem muitas empresas que não cuidam do bem-estar animal, que maltratam, isso faz diferença na carne, isso dá prejuízo. Porque quando um animal tá machucado, ele tem descarte de carne, né? Sim, descarte da carcaça. Então, todos os nossos processos hoje, eu acho que isso é um diferencial, assim, eles são cuidados no mínimo detalhe, sabe? Tanto da lavoura de arroz, quanto da lavoura de soja, quanto da pecuária. Para buscar a eficiência do negócio. É tudo cuidado muito minucioso. O meu irmão, eu brinco que ele é super dotado do operacional do agronegócio, porque ele sabe todos os detalhes de tudo, assim, e é o dia inteiro vendo aquilo, e cuidando, e exigindo, assim, né, da melhor forma. E aí eu, na parte administrativa, também tento fazer tudo, assim, o mais perfeito possível, mais certo, mais correto, sabe? Para não ter nenhum tipo de problema, assim, e ter esse prazer de dizer isso, sabe? Que nossos produtos, eles são tratados nos mínimos detalhes, do início ao fim, com tudo que tem de melhor, com tudo que tem de mais tecnológico, com muita atenção. Tem o que ainda melhorar no processo de rentabilidade por hectare? Ou a gente está num limite olhando para o mercado inteiro na propriedade de vocês? A gente está em constante evolução, porque até com todos esses acontecimentos nos últimos anos, né, tanto de crise climática quanto de crise política, tudo muda o tempo todo, né? Então, por isso digo, até esse trabalho minucioso de estar o tempo inteiro em cima faz diferença. De olhar porque de uma semana para outra muda o mercado, muda o cenário político, muda tudo, sabe? Como está se comportando nesses últimos anos, Viana, a eficiência por hectare, a produtividade por hectare? Vocês têm conseguido crescer? Eu uso como exemplo, a gente diminuiu muito arroz, né? Inclusive porque... Em hectares, tu fala? Isso, a área. Porque esse sistema de integração lavoura-pecuária é muito desafiador. Ainda mais na nossa propriedade, que não é uma área muito grande. Porque no momento que tu tira o animal, que tu vai iniciar o processo de lavoura, é um período, é uma janela muito curta ali, sabe? Porque tu precisa ter pasto pro gado e tu precisa tirar o pasto para plantar. Né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, tu faz uma análise de mercado, muitas vezes aquele momento tá ou não tá, sabe? Aí tem que pensar, não, eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar ali. Tem que fazer uma análise, assim, o tempo inteiro. Deixa eu responder uma coisa para ele. Assim, como produtividade, a gente vem aumentando muito. Como rentabilidade, não. A rentabilidade que eu falo é o dinheiro, porque nós não estamos tendo retorno financeiro pelo valor do produto. O produto caiu muito em valor. Nós não conseguimos controlar o valor de mercado de nenhum dos produtos. A gente consegue controlar da porteira para dentro, que é tendo eficiência, tendo produtividade.
mas o valor não. Então, esse para mim, os 2 grandes desafios, clima e mercado, que o produtor rural não manda. Sim, ele não consegue controlar a demanda da porta, né? Não, Consegue ir até a não. porta, da porta para fora é o mercado que Não. dita. Não. Mas eu ia comentar, aí a gente diminuiu a área de arroz, por exemplo, mas a gente está produzindo mais. E Isso, essa dinheiro, era a né? pergunta. Você estava produzindo mais volume Isso. e mais resultado? Não, mais volume, menos resultado. Mas se o valor melhora, o resultado melhora junto. Foi quando eu falei no início que a minha preocupação era melhorar solo e deixar a propriedade apta a produzir qualquer coisa, conforme está a situação do momento. Sim, se o No mercado momento for pra está para soja, pecuária, vamos para pecuária. Estamos com a propriedade estruturada para fazer. No momento agora é soja, é arroz, enfim, a gente chega a plantar poder. milho, não, na propriedade? O milho tem uma questão muito sensível à umidade. Tá. E aí ainda não nos. Não fecha A gente está na plantando terra. sorgo. Tá. Sorgo para fazer essa ração. Aí a gente vai armazenar e a gente está investindo num triturador agora, que daí ele tritura e sai a ração pronta, né? Em relação ao milho, a umidade não dá certo por causa do arroz, é isso? Porque a área não permite? O arroz precisa. Não, a nossa área é baixa. Ah, a nossa área. região é de Excesso, umidade. Sim, pro milho ela é ruim para produtividade. Isso, é. Não, eu vi que vocês recentemente investiram pesado também numa máquina nova, teve Isso. bastante investimento. Como é que tá os investimentos em relação à propriedade? Hoje, entende-se que ela está apta a trabalhar sozinha ou vocês ainda chamam equipes de fora para ajudar plantio ou colheita ou ela é autossuficiente em toda a produção? Ela está estruturada, tá? Mas alguma coisinha sempre tem que fazer, né? E, tipo, esse ano vai ser essa montagem dessa fábrica de ração, pequenininha, para nossa demanda, e a questão do financeiro, sabe? Isso aí. Então, estamos no momento de se retrair, de se enxugar, porque não tem. O mercado não está aceitando, né? Está muito Tá apertado, muito desafiador. sabe? Sem liquidez. Isso Então, assim, o que eu penso, a gente sabe que a vida tem altos e baixos, essa parte que nós estamos vivendo muito em baixa, mas isso vai passar, e nós temos que se sentir forte aqui, sabe? Para não desistir. O que a gente conversando em algumas cadeiras lá ainda, falando do Mato Grosso, o problema é que a gente tem na curva de vida, né, na idade adulta, Bibiana tá com quantos anos? 37. 37. Se tomara que viva 80 anos, tu tem 30, 44 colheitas para fazer. É isso, né? Parece, pô, vai demorar muito. Não é ali, porque logo tu planta, logo tu colhe, logo tu planta, logo tu colhe, e o ano passou e os 44 estão na porta. Leonardo, então é muito rápido. O que eu tive um pouquinho no Mato Grosso, na região de Primavera do Leste, tá? Conheço e lá. São situações muito diferentes da nossa. Eles estão passando por colheitadeira e a plantadeira está Já atrás. Tá entrando junto. Entendeu? É loucura. Então, o custo fixo da propriedade está ali. Né? E nós não conseguimos. Então, nós temos uma colheitadeira que custa quase 3 milhões de reais, que trabalha 25 dias no ano. É loucura isso, né? Não, o tempo de parada da máquina. Aí tu para e pensa, mas é loucura que eu estou fazendo. Né? Lá eles chegam a plantar 3 plantios no mesmo ciclo ali, tira um. A gente disse, a gente não vê máquina parada. As máquinas ou elas estão plantando, ou elas estão colhendo, e o pau tá atorando, né? Aí a pergunta assim, mas então, por que vocês não vão para o Mato Grosso? Muitos vão, né? Não, aí volta a questão sentimento. Eu falo que o que move a gente é o amor e é o dinheiro, tá? Na vida. Aquilo ali, a gente nasceu ali, a gente vive, a gente ama aquilo ali. A gente quer trabalhar assim e quer se sustentar, de tirar daquela receita. Terra. Mas ali, eu já tive por mais de uma vez com a oportunidade de ir para o Mato Grosso, e eu não quero, não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero trabalhar, viver bem, estar no lugar, ganhar pelo trabalho, né? Mas ficar no nosso chão. Tem que ter propósito também, não adianta só o dinheiro. É que nem tu comentou na função de Porto Alegre, trazer as crianças para a fazenda, né? O quanto de qualidade tu entrega para aquele ser humano que está indo para a vida logo ali na frente. Então é um custo que tu paga, óbvio, né, Bibiana? Tu já é uma pessoa adulta, óbvio, gostaria de jantar em lugares diferentes, passear em lugares diferentes, mas tu abre mão por aquela janela do tempo, tu sabe o tipo de ser humano que tu quer entregar para a vida, né? Porque no meu caso, assim, eu não às vezes as pessoas me perguntam, não é nem pelo fato profissionalmente deles seguirem, sabe? É pelo fato de eles verem
como as coisas funcionam, da onde são, acompanharem, por mais que eles não vá para os processos junto, eles veem tudo de fora, eles sabem tudo como acontece. E eles são inteligentes, né? Essa Sabe? geração que tá aí é muito rápida nas coisas. Então, acredito muito nessa Deixa criação eu natural. entrar numa parte que eu sei que ela é pesada, mas ela é importante na história de vocês, e eu sei que ela vai, né? Ela tem um antes e um depois, que é a função das enchentes, né? Que a gente passou, estivemos juntos, né? Naqueles dias ali que antecederam, durante e depois delas, porque a gente aqui não tem clientes, a gente tem amigos, parceiros, e a gente leva isso muito a ferro aqui dentro. Como é que foi os dias que antecederam? Porque, pô, vocês estavam do lado das lagoas, água descendo, né, dos vales em direção a Porto Alegre embaixo da água já. Como é que se antecedeu aquilo ali? Como é que vocês conseguiram vencer aquele momento? Só para a gente poder trazer essa história, porque eu acho que ela é muito bonita, né? A Bibiana, eu vou deixar a Bibiana falar primeiro, porque a Bibiana estava lá. Eu tinha vindo a Porto Alegre com a minha mãe, que tem 94 anos, então naquele momento eu não estava. Então eu gostaria que a Bibiana falasse, depois eu dou uma complementadinha, porque ela viveu bem o... Em setembro de 23, né, a gente já tinha tido uma enchente, que era bem no período de semeadura ali que a gente planta. Então já tinha sido um sufoco, não tinha entrado, claro, depois foi um nível de altura de água muito maior, né? Mas a gente já tinha tido um sufoco assim de chegar a pensar que não ia conseguir plantar, aquela função, tá. Aí ali já parecia naquele momento que era um horror, né? Depois a gente nem imaginava que não era nada. E nunca tinha acontecido isso com a gente, né? De entrar, Não, de chegar e pensar em algum momento não plantar a nossa área. é. Da nossa existência nunca tinha acontecido. E aí, tá, conseguimos plantamos assim, totalmente fora do que hoje é determinado em tempo. Tecnicamente determinado, né? Foi plantado tarde e tudo mais. Aí colhemos muito bem, armazenamos. Eu já estava assim, tomando espumante, né? Comemorando. Colhemos super bem, o arroz estava no silo, a gente estava colhendo soja ainda. Por isso que as nossas maiores máquinas não estavam lá. Foi uma sorte também. Elas estavam na outra propriedade que é alta. E aí começou. Não, aí isso a gente termina de colher em março, abril, né? E aí começou as chuvaradadas, aí começou a dificuldade até de terminar a colheita da soja. E começou a acontecer a enchente nos vales, que era 29. E aí começou aquela 30. Coisa, vai descer. E aí a gente começou a fazer o que a gente conseguia, que estava ao nosso alcance. Começou a encher já tinha nas estradas, assim, mas ainda estava dentro do que para nós a gente já tinha visto. Aí a gente fez barreiras na volta dos silos, que estavam todos cheios de arroz, né? Tiramos animais, conseguimos colocar animais na propriedade de terceiros, na nossa outra. Deixamos os animais que estavam com algum problema assim, de saúde, porque a gente não imaginou que eles não iam ter onde ficar depois, né? A gente arrumou lugarzinhos assim para eles ficarem. Cavalo, galinha, ovelha, esses animais. E aí... Você saiu com os funcionários e as crianças. Daí chegou um dia, aí já tava aquela pressão, né? Vamos sair no todo mundo chamando, até eu. Meus filhos já estavam há um mês, eu acho, assim, na aula. Daí o secretário de obras, isso eu não contei no momento, né? Eu conto agora depois. O secretário de obras da cidade lá me ligou: Bibiana, tá precisando de um helicóptero. Essa hora tudo vale, né? Aí eu pensei, meu Deus, mas o que eles estão enxergando, né? E eu tava lá bem focada. Aí a gente tinha... Tá, mas a casa, ela ainda não... Ela chegou a pegar água, a casa? Sim. Chegou água na casa. Porque ela é mais alta, né? Manhã. Ela tem um taludezinho. Mas aí nesse dia eu chamei meu irmão e disse assim: Rodrigo, eu e as crianças e os funcionários vão sair. Tamo indo. Sim, transportaram ovelha em barco. Daí nossa. Isso foi depois. Foi depois que vocês saíram. Eu saí com o pessoal de trator, o meu irmão e o meu marido. Me lembro desse vídeo. Dia 8 de maio. Me lembro desse dia. O meu marido e o meu irmão ficaram. O meu irmão nos levou de trator até onde não tinha mais água. E aí ele disse: foi a última vez que o trator saiu, não sai mais. Aí eu saí com as crianças, eles continuaram e eu fui atrás de um barco. Porque eu pensei, eles precisam ter um jeito de sair de lá, né? Se acontecer qualquer coisa. Em casa, acredita? Não, como é que pode? Não te dá conta, né? Tá perto da lagoa, poderia ter, né? Uma coisa natural para quem tá perto da lagoa.
Aí consegui um barco, aí eles ficavam dando comida pros bichos que animais estavam nos lugares. de barquinho, de caiaque. Aí foi estragando bomba, foi estragando luz, foi estragando tudo que é coisa, né? E aí chegou um dia, e aí acho que foi uns 15 ou 20 dias depois, começou a entrar água dentro da casa da minha mãe, que era a última, a parte mais alta, assim, né? Onde eles estavam ficando. E aí o meu irmão começou a tirar, a água entrava, ele deu uma bloqueada, assim, a água entrava, ele pegava uma motobomba e tirava a água. Aí o meu marido disse, Viviana, o Rodrigo O Rodrigo tá ficando louco. tá secando gelo aqui. Agora eu vou dizer pra ele que nós... E como os barqueiros estavam indo... Não era barqueiro, mas os ladrões, né? Porque estavam indo nas propriedades de barco pra roubar, sabe? Sim. E aí o Rodrigo não queria sair de jeito nenhum. Aí eles saíram e ficou, acho que uns 7 dias, não sei, assim, cuidando por câmeras. Indo e voltando, mas tinha luz. A Não luz se sei, manteve. Tinha a luz e as câmeras funcionando Eu não sempre. sei, foi quase um milagre divino, assim. Como, né? Como? Como se manteve a luz em pé e É. as câmeras funcionando? Aham, Vocês têm Starlink lá? tem. Aí tá. Bom, ficou as câmeras, porque a Mas tem Starlink... que ter luz igual, né? Sim, mas tem que ter energia elétrica. Olha só, quando a gente fez aquela casa, 35 anos atrás, o engenheiro e o arquiteto foram lá e bateram o nível e levantaram 1,70 m a casa do nível do solo. Parecia loucura. Não, olha só. Aí falaram assim, isso aqui nunca vai chegar, lagoa na casa, né? Mas se um dia entrar em Porto Alegre, rindo, brincando, vai chegar. O dia que entrou água no hospital Mãe de Deus em Porto Alegre foi o dia que a água invadiu a casa. Entrou de fora a fora. Que loucura. Eu estive lá no dia 15 de maio, a bebê saiu dia 8. Fui de barco, eu entrei na garagem da casa de barco. Que Então, loucura. assim, ó, é muito triste, é muito traumatizante, sabe? Eu não consigo falar sem me ficar com os olhos marejados ainda, sabe? Porque tu passa uma vida inteira lutando por alguma coisa que tu acredita muito e que tu vê que vem a força da natureza e leva tudo. E a sensação é essa de perder as tuas pessoas, sabe? Sim. É muito triste, é muito doloroso. Não é o dinheiro em si, que, né, a perda foi grande, mas a perda de tudo, sabe? Das pessoas, de tudo. Negócio. Eu só penso em me atracar, baixar a cabeça e trabalhar. Não, se a gente focar no lado ruim, e ele tem, muitas vezes na vida, não só na enchente, a gente entra num looping psicológico que não consegue sair. E eu penso assim, sabe, Leonardo, foi um trabalho muito grande, muito intenso, graças a Deus a gente já estava por dentro de tudo, como eu tinha te comentado, mas eu tiro muitas coisas boas, assim, disso, sabe, como até a minha situação de trabalhar com meu irmão sem a mãe, eu não conseguia visualizar como que isso iria acontecer. Na minha cabeça, eu achava até que não ia dar certo, assim, sabe, mas me surpreendeu, a gente trabalhou muito bem nesse período. Conseguimos, assim, fazer milagres quase, tanto no comercialização dos nossos produtos, porque estava estragou 100% da produção, sabe? Eu tive que tocar o final da colheita de soja daí sozinha, eu nunca tinha ficado à frente. Aí, né, ele até conheceu um outro lado meu, talvez que nunca tinha visto, porque ele estava em choque quando ele saiu de lá. Que coisa. E aí eu peguei, e isso é outra lição que eu tenho, sabe, de não desistir das coisas, porque as pessoas na volta começaram a desistir da soja, desistir de colher, não vai dar mais, não vai não sei o quê, os secadores começaram a pegar fogo, porque estava muito úmida, era uma situação diferente, a gente já é novato na soja, e ainda numa situação daquelas, né, e aí, quando eu tinha um vizinho que tinha tido mais experiência ali, ele viu que dava, eu pedi coisa emprestada para todo mundo na volta, máquina, e não, nós vamos, enquanto tiver alguma coisa aqui, não vamos deixar no lavoura no chão, tudo. né, tipo, a gente virou, acho que deu 40 horas. Noite, né? Me lembro. Nossa equipe, assim, ó, é outra questão também que eu tenho, assim, de uma lição incrível, que é a equipe comprometida, vestindo a camiseta. Eu não me senti nesse momento todo, né, dessa situação toda, sem a mãe, que querendo ou não, a gente sempre teve ela ali como base para dar a decisão final, digamos assim. Então era só nós, sem ela, com tudo água abaixo. Eu particularmente perdi tudo na minha casa. E
Quando a gente chegou lá, a gente não tinha nem onde sentar para comer nos primeiros dias. Não tinha água, não tinha... E era assim, parecia uma cidade zumbi, sabe? Não tinha nem passarinho, não tinha um animal. Animais mortos também dos nossos, né? E aí, a nossa equipe, assim, ó, eles não baixaram a guarda, sabe? Vamos arrumar, vamos resolver, vamos levantar de volta. Eu não me senti em nenhum momento... às vezes eu converso com as pessoas, eu não me senti em nenhum momento triste. Que legal. Em nenhum momento. Desamparada, assim, sabe? Ai, vou ficar mal. Não, foi todo o tempo, assim, o pessoal com boa vontade, com bom humor, com otimismo, pegando junto. E aí essa é uma lição, assim, que eu considero a de não desistir, porque a gente conseguiu fazer muito dinheiro nessa questão de não desistir. Que a gente teria posto... A gente não tipo... Foi entregar soja no pessoal que tinha na volta, eles queriam pagar R$39 o saco, porque tava variado. Sim. Aí, não, vamos tentar para Rio Grande, vamos pagar frete, mas eu vendi por 141. Nossa! Diferença, né? Entendeu? A mesma soja. A mesma soja. E aí, a gente não desistiu de nada em nenhum minuto, do arroz estragado, tudo, a gente foi até o fim com aquilo, sabe? Tentando o máximo pro nosso produto e fazer da melhor forma possível. Como você se vê em hoje, 1 ano e meio, né, basicamente depois, daquele momento? Mais fortes, mais preparados? O que é a lição que a enchente trouxe para a propriedade e para a família nesse contexto todo? Eu brinco que no meu currículo é o item, assim, que não supera nada, né? Depois de ter enfrentado essa crise, de ter conseguido administrar, assim, de uma forma que não... Claro que tem prejuízo, né? Mas não foi... A gente fez muito milagre, como eu brinco, porque me senti competente, sabe? Minha profissão foi testada ali. A nossa condição familiar de sucessão, que eu acho que foi uma questão muito válida, apesar do sofrimento, mas ela ali, a gente comprovou a nossa capacidade de tocar o negócio, nós dois, né? E a questão de capacidade de competência administrativa mesmo, sabe? Porque aí tive que negociar com bancos, né? Foi um problema essa questão de bancos. Sim, entram outros desafios que não estão só em implantar, né? Não, o administrativo. Que aí é a burocracia que tem que ser cumprida. E aí tu vai tirar caixa da onde? Com tudo debaixo d'água, né? Não tem dinheiro, né? Não tem como colher, não tem como plantar, não tem como vender. Mas aí desde as previsões tu já começa a te mexer, né? Sim. Já vende um pouco aqui, já guarda, já não sei o que. Agora já é um outro olhar, inclusive para um problema desses, né? Pode acontecer. Então temos que se prevenir. Sabe que é engraçado? Porque parece que as crianças nunca estão prontas, né? Não, na cabeça dos pais, são crianças. E no final tu pensa que vai existir essa sucessão no dia que tu sair desse mundo. Né? Sim. E aconteceu por questão climática e provou que a Santa Clara está no caminho correto. Eu estou aqui, mas quem está tocando praticamente é eles. Nesse 1 ano e pouco, eu nunca mais consegui voltar para a propriedade, para trabalhar como eu trabalhava. Uma, envolvida com a minha mãe com 94 anos. Outra, eu fiquei estragada emocionalmente, sabe? E é compreensível, né? Eu desenvolvi uma herpes zoster, quase me matou e foi emocional. Não estou bem ainda. E eles estão entendendo e estão vendo e estão tocando e a coisa está indo, sabe? Então, assim, é bonito e é gratificante. Tu vê que às vezes tu não entende as coisas que Deus coloca. Sim. Tu não está entendendo o porquê, mas ali adiante tu vê que tudo tem um porquê. É muito mais fácil eles assumirem comigo estando vivo, eu estou aqui, né, eu acho, a presença da pessoa, do que quando tu não tem mais a presença. Eu perdi meu pai, eu tinha 32 anos e foi horrível para mim, porque eu não tinha mais aquela pessoa com quem conversar. Eu não tinha mais aquela pessoa que era o exemplo para mim, de que uma propriedade rural, como era conduzida na época, dava certo, entende? Então, eu acho que é sofrido, é tudo, mas acho que no final está sendo muito positivo tudo que nós estamos passando.
Porque, querendo ou não, tu pôde passar o bastão com saúde, Em né? vida, assim, Em né? vida, poder curtir eles tocando a propriedade. Acho que isso tem um valor para ti agora, para frente, né? É porque nada é uma regra, né? Cada realidade é uma, tudo acontece. Mas se tu pegar, assim, sem cair de paraquedas, digamos, num negócio, é muito... Não é saudável administrativamente falando, no sentido que tranca tudo, né? E aí a gente vê, Leonardo, outra questão também, essa questão do networking, sabe? Do quanto realmente é importante tua relação com as pessoas. Ali, tu, por exemplo, foi um que ficou junto, que ficou falando, que ficou cuidando. O da questão dos silos lá também ficou junto, ficou falando, ficou cuidando. O nosso veterinário, sabe? As pessoas todas juntas, assim. É que não tem como não se envolver de novo, porque a gente não tem cliente, a gente tem amigo e se torna família. A gente vive a vida de vocês, sabe o desafio que é plantar, colher, o risco. E isso foi do início ao fim, assim, tipo o caminhão, o freteiro que vinha buscar o arroz. Aí tem água, não, mas eu faço, não sei o que, eu espero ali, eu espero aqui. O pessoal da empresa Blastec, que é de energia elétrica lá, o que eles fizeram também, porque tudo, a automação, tava tudo estragado, né? Eles entravam de trator conosco nos primeiros dias, demorava quase 1 hora para chegar lá. Eles As equipes foram quantas vezes de também trator, de barco? Foram também. Foram de barco. As equipes foram de barco em 2, 3 dias. Foi naqueles primeiros dias que a Blastec não dava também para chegar, foi. Né? Isso. Tu sabe que assim, ó, as pessoas estão de longe, né? Eu lembro direitinho o dia quando eu vi da parte elétrica das placas lá pegando fogo. Ai, eu vou ligar, vou pedir socorro pro Leonardo. mas já dava não, mas assim, ó, eu não sabia onde tu estava, o que tu estava vivendo, nem nada. Mas tu sabe que tu vai pedir um socorro. E eu vou te atender. Tu vai ter. Exato. O ombro, sabe? Que vai te dizer alguma coisa. Não, calma, nós vamos, sabe? Assim, ó. Quanto é importante isso, sabe, no momento da dificuldade. Eu sei. De uma dificuldade que o Leonardo sabia que a propriedade não estava fazendo aquilo por malandragem. Nunca, não, né? foi uma conselho que deu por climático. Então vamos pegar junto, vamos sair junto da situação. Isso faz toda a diferença. Sim, imensamente grato. Não, jamais. Sabe? Eu acho que aqui a gente, de novo, a gente não constrói um negócio pelas coisas, a gente constrói um negócio pelas pessoas. Seja as pessoas que foram lá. Quando eu falei em convidar vocês, né? O nosso time aqui, inclusive o Walter, já lembrava da história de vocês, ficou super feliz, porque aqui as pessoas conhecem vocês. Uhum. Esse é o ponto. Vocês, né, vieram como cliente e todo mundo sabe o nome de vocês, sabe de onde vocês são, sabe quem são. Porque muitas vezes tu compra um produto, tu é um produto. Às vezes para a empresa, tu é um produto que tu vai comprar, vai deixar o dinheiro e vai embora. E a gente sempre tentou preservar e tenta preservar as relações. É difícil, mas a gente tenta. Mas aí que fecha, né, com o perfil profissional das empresas, assim, os negócios fluem bem. Eu ia comentar contigo rapidinho uma história, assim, que eu ilustro isso, né. Quando eu fui para Porto Seguro com a minha turma do terceiro ano, de ônibus. E daí naquela época, minha turma ia toda fazendo festa no ônibus, eu queria ir na frente vendo a estrada, né. E aí, conversa vai, conversa vem com o motorista. Eu falei que a minha família era de Palmares. Ele, eu carregava arroz lá para um senhor. Eles eram de Araranguá. E aí, quem é? É o Zé Grande, que chamavam. Ele disse, era meu avô. E eu, meu avô. E ele disse, era maravilhoso, tratava a gente super bem. A gente ia lá, eles davam uma comida maravilhosa, não sei o quê. Ele ficou 15 dias me cuidando, assim, como se eu fosse neta dele. Era um senhor já. A minha mala, ele cuidava se eu chegava, se eu saía do ônibus, que era para excursão de adolescente, né? E aí aquilo eu falo até hoje para os meus filhos, imagina se o meu avô tratasse mal aquele senhor. Exato. Ia me deixar lá na Bahia. O poder das relações, né? Então, o meu avô morreu, eu tinha 3 anos. Sim, o legado. E eu tava lá com 16, colhendo fruto da forma como ele tratava as pessoas, sabe? Então, cada vez mais isso é indispensável, né, no nosso... No ciclo de relações, eu acho que o poder do relacionamento, ele está em tu estar e ser iguais a quem seja. Por que eu falo isso, tá? A gente lida aqui com muitos perfis de cliente. Eu lido com um cliente que ele é multimilionário e tem diversos negócios e tá tudo certo. Eu vou conduzir à altura da necessidade que ele precisa. É assim como convivo e a gente vende muito para uma dona de casa que tem seus desafios lá do salário
e que precisa muito daquele projeto também. Uhum. A gente está lá do lado dela, se colocando do lado dela, entendendo o desafio que ela tem todo dia. Uhum. Independente se eu estou lá na cadeira dos milhões ou na cadeira dos centavos, o tratamento é igual para todo mundo. São pessoas, São né? pessoas com desafios diferentes, com sonhos diferentes. Então, eu acho que isso do tratado do teu avô não podia ser, que nem o teu filho disse, algo diferente. Uhum. Tem que ser o básico, pô. Tem que ser o básico, mas não é, né? Uhum. Não é. Então, acho que fica, né, vários aprendizados aqui que vocês trouxeram, que é a resiliência, né, de poder se reinventar, buscar o novo, mas também não deixar de olhar para o velho, né? São uma propriedade de 5 gerações. Tu imagina o quanto desafio ela passou, né, nessa curva de tempo. Deixa eu perguntar um pouquinho, uma coisa que eu não perguntei na curva, para a gente poder ir para o encerramento. Vocês têm muita dificuldade no agronegócio por ser mulheres? Enfrentaram ou isso foi caindo na curva do tempo? E eu sei que tu também foi premiada, me conta um pouquinho disso aí. Graças a Deus, hoje está bem mais leve essa situação da mulher, principalmente na lavoura de arroz. Porque, tempo atrás, na pecuária e como criolista, tinham bastante mulheres, tá? Quando a gente assumiu há 20 anos atrás, então, obviamente, os filhos eram menores, e o meu nome aqui é na frente, né? Eu tive bastante dificuldade junto a banco, junto a colegas. Eu buscava informações com os colegas, tá, de coisa que eu não sabia. Fazia um cara feio, torcia o nariz. Depois eu comecei a entender que, de fato, eles não sabiam me dar as informações que eu queria. Tá? Daí eu tive que fazer os meus dados para ter a informação, né? E aí, nos 2 primeiros anos, a gente colheu mal. Primeiro ano, escolhi mal a embalagem de adubo de reforço. Ficou na rua, empedrou, não conseguimos botar na lavoura. A gente tinha que ter colocado 45 toneladas, conseguimos colocar 30. Então, faltou comida para essa planta, né? No ano seguinte, pegou frio, na época da flor, que também não poderia, e não foi sucesso em produtividade. Eu me preocupei porque o negócio estava descapitalizado, sucateado, sabe? Não endividado, não no sentido de coisas que não estavam pagas, de comprometimento que tinha. Sim. Né? E aí eu fui atrás do IRGA, da Regional de Mostardas, e era uma agrônoma, a Melissa Terra, que era parente e a gente não conhecia, e pedi para ela ir na propriedade, né? O Instituto Rio Grandense do Arroz é um órgão público, a gente não desembolsava nada pelo serviço. Ela foi e começou a me orientar, por que não fazia isso, não fazia aquilo. E todas as semanas ia até lá e dizia, agora façam isso. A gente executava o que ela mandava. Quando chegou, isso foi de maio a setembro. Quando chegou em setembro, ela convidou para fazer parte do Projeto 10, porque ela tinha 327 produtores que eram da NAT dela, né? Ela não poderia vir todas as semanas em uma propriedade. E aí eu digo, mas como o Projeto 10, achei que os 10 era bacana, né? Aí não, era com o objetivo de produzir 10 mil quilos por hectare. Nós produzimos 5 mil quilos por hectare. Era dobrar a produtividade. Dobrar, apenas dobrar, né? E, tipo assim, na época, produzir 7 mil quilos, 7.500, era fácil, tá? Mas dali para cima, era muito difícil fazer essa produtividade. Aí, passamos a fazer parte do Projeto 10, esse, e durante o ciclo tinha visita de 3 vezes para os outros produtores, para contar o que a propriedade estava fazendo, né? E oportunizar dividir o conhecimento, sabe? Isso é muito bacana desse projeto, tá? E no segundo ano, num dia desses roteiros aí, estava o engenheiro que criou o projeto, tá? Que eu não conhecia, o Valmir Menezes. E a gente se colocava na lavoura, sabe? A Bibiana de um lado, o Rodrigo do outro, meus 2 filhos e mais o distribuidor da água. E o cara pegou e tirou um monte de foto. E aí, quando acabou, ele se apresentou para mim e falou, ó, tirei um monte de foto da lavoura e eu queria uma entrevista na Lavoura Roseira. Viu? Mas que lugar é esse? Que é? Não, para contar o que vocês estão fazendo e tal. Tá. Aí foi feito. Passou uns dias, recebemos um e-mail para a gente receber a pá de bronze.
Mas o que é isso? Nem sabia que existia, né? Então, dentro do estado, aquele ano, tinham 608 lavoureiros concorrendo à tal da Pá de Bronze, tá? Que era do Projeto 10, e a gente foi eleito o produtor do ano. E isso aí nunca na história do Rio Grande do Sul uma mulher recebeu. Apesar que eu digo, né? É o meu nome que estava, né? Maria Isabel Cardoso Terra, mas era o trabalho de todas, sabe? As envolvidas, dos filhos, dos funcionários, enfim. Então, é uma coisa que foi muito bonita, sabe? E Isso a era que gente... ano, Bebel? Hã? Que ano que era? Foi em 2009. 2009. 2009. E eu falo sempre, né, que isso é de todos, não é meu, isso aí, o mérito. E isso fortaleceu meus filhos, que nós estávamos vivendo uma situação também muito difícil naquela época, mas que com trabalho, com garra e com perseverança, e economizando, obviamente, colocando dinheiro no lugar certo, a gente vence. Então, veio acontecer agora, a segunda vez na nossa vida, tá? Com a gente, aquilo que a gente já tinha passado uma vez. E só fortaleceu o quê? Persistência, né? Fé, força e foco, né? Mérito de um trabalho duro e sério, né? É. Hoje não vê mais tanto, Bibiana, esse desafio no Eu contexto? não gosto muito de levar para esse lado, assim. Acho que, no geral, sabe, tu tem que mostrar a tua capacidade, né? Eu nunca tive problema, assim, de sofrer. Sempre trabalhei maior parte do tempo com homens, assim, e são meus grandes parceiros. Eu nunca tive problema de me relacionar e nem me Que sentir bom. desrespeitada, nunca. Mas aquela coisa, às vezes tu vai conversar, tu vê alguma coisa assim, né? Mas aí tu começa a falar, a pessoa vê que tu sabe o que tá falando, e aí É mérito daí. a Não é coisa classe, flui, né? cor ou sexo. Quebrou Não. o paradigma mesmo, tá? Que bom. E outra coisa interessante que aconteceu é que passou um tempo, daí teve um seminário em Capivari do Sul e pediram para mim dar uma palestra de case de sucesso. Mas eu não sou palestrante, não tenho didática, né? Não, mas a gente quer que tu conte a tua história. E aí a minha mãe, que é viva então, né, que é dona de metade da propriedade, eu pedi que ela fosse, os meus filhos, agrônomos que trabalhavam na época, e os colaboradores. Aí vai por foto, vai contando, vai explicando. Isso aí eu tinha sido mais ou menos orientada, tá? Porque qual era o assunto que era para mim desenvolver. E aí, quando chegou no final, e justamente era para falar da administração anterior, a mudança que houve na lavoura, né? Com um projeto dessa. Eu pedi para um funcionário que era nascido na propriedade, criado, um menino que como se fosse nosso, da família, filho, que ele viesse e falasse. Os meninos não estavam preparados, né? Ele não tinha Deu um sido susto, combinado, né? não tinha sido combinado. O menino falou com o coração e a verdade foi lindo de ver, sabe? Porque ele conseguiu identificar direitinho como que a propriedade era anteriormente e depois que a gente assumiu e começou a fazer parte do projeto 10. Então, são coisas assim que não tem preço e tem valor, sabe? Como tudo na vida, O né? que tu vive com as pessoas, a verdade, a coisa da espontaneidade, sabe? Isso agrega muito valor ao ser humano, eu acho. Muito bom. Gente, a gente está há mais de hora já conversando. Por respeito a quem está nos assistindo, né? A gente teria assunto. Nossa, ficou metade da nossa pauta aqui para trás. Sim. Porque vocês são duas mulheres fortes, guerreiras e que têm uma história longa, né? Com propriedade, com cultivo. Queria poder falar mais, mas a gente tem um tempo, então a gente precisa Claro. encerrar. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para aquela pessoa que está lá enfrentando desafios, às vezes, de produção. A gente sabe que as secas vêm nos atrapalhando, assim como as enchentes. Né? Deixar uma mensagem para a pessoa que está produzindo, está lá desanimada ou até sufocada em muitos endividamentos que não consegue superar nesse momento. O que a gente deixa de mensagem para esse produtor que vai nos assistir, certeza absoluta aqui, sobre isso, Bibiana e Maria Isabel? Eu acredito muito na saúde mental, buscar recursos para manter a saúde mental e focar nos números. Não dá para pescar que a gente supera, né? E fé, acreditar numa força maior, força e foco. Sabe que tudo passa na vida, a coisa ruim e a coisa boa. E que não tem que desistir do que tu quer, dos teus objetivos de vida, dos teus princípios de vida. Não tem nunca por que desistir. Que bom. Gente, maravilhoso. Eu estou muito feliz que vocês vieram.
Muito feliz É mesmo. uma honra. Feliz nós de estar aqui com vocês. Feliz mesmo. Eu gosto muito de vocês. Você sabe o carinho que eu tenho por vocês. E eu quero que aquela verdade tenha muito sucesso na curva dos anos e que a gente possa estar muitos anos juntos ainda, né? Vamos comer um churrasco junto da Casa aí. Pedra Moura? Poxa, agora eu fiquei pensando naquele churrasco. Não, vocês têm que provar. E que vocês se deslocaram lá de Palmares, né, até Taquari para a gente poder, né, contar a história aqui, contar tanto o desafio que vocês passaram e que a gente vai levar para tantas pessoas, até às vezes um acalento, né, que é possível superar desafios, que é possível uma associação de qualidade e que no final vale a pena tudo. Obrigado mesmo de coração por terem vindo e por estarem Prazer aqui. enorme. Estamos juntos. Gente, encerramos aqui mais um podcast, encerramos o 18º podcast, contando essa bela história, né, a trajetória de mãe, de filha, da propriedade, com 5 gerações, e como enfrentar tanto desafio, às vezes, em uma vida só, né? Mas é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.